Irmãos, privilégio a gente estar aqui reunido na casa do Senhor para a gente poder adorá-lo no nosso próprio idioma, né? A gente muitas vezes passa a semana falando inglês e no final de semana é bom falar um pouquinho português também, né? Para adorar o nosso Senhor na nossa própria língua. Muito bom ver os visitantes aqui também. Principalmente o seu Ismael, que faz tempo que eu não via, né? Seu Ismael, muito bom ter o senhor aqui. Eu esqueci o nome de vocês, me desculpa. É Heloísa, né? E Cleiton, né? Sejam bem-vindos, voltem sempre. E nós vamos hoje dar continuidade à nossa série de sermões. Nós estamos aqui numa série de sermões sobre as parábolas de Jesus. Durante 10 domingos nós temos refletido sobre diversas parábolas que Jesus proferiu. Nós estamos chegando ao final, essa é a 9ª parábola. Nós vamos refletir hoje sobre uma parábola muito importante, muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. E na semana que vem nós vamos encerrar a nossa série de pregações com a parábola do filho pródigo. Então não percam, uma parábola muito importante também para os cristãos e até para pessoas de fora que não conhecem a Deus, e essa parábola é tão impactante que fala da graça maravilhosa de Jesus. Mas esse é um assunto para a semana que vem. Hoje nós vamos refletir sobre uma das parábolas mais famosas e influentes de Jesus em toda a história, que é a parábola do bom samaritano. Essa parábola, meus irmãos, é tão importante que ela moldou, inclusive, a ética do Ocidente. Muitos países, incluindo os Estados Unidos, que é moldado por uma cosmovisão, uma influência cristã, de certa forma recebe uma ética também que vem muito, essa ética é muito originária dessa parábola do bom samaritano. Ela é muito influente. E ela é tão influente e conhecida que nós temos até ministérios e hospitais com o nome dessa parábola. Hospital Bom Samaritano, ou então Ministério Bom Samaritano. Existem vários ministérios que levam o nome dessa parábola. Então é uma parábola muito importante, tá? Essa parábola está lá em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler essa parábola em partes, tá? Então, se você puder abrir comigo, Lucas capítulo 10, nós vamos ler primeiro os versículos 25 a 29. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 29. Diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? É assim que começa a narrativa, e a partir de agora que Jesus vai contar a sua parábola, né? Primeira coisa que é interessante aqui, que é interessante a gente notar nessa sessão que a gente acabou de ler, é que era comum naquela época, quando um mestre estava ensinando, pessoas se assentavam ao seu redor, principalmente os seus discípulos. Um mestre judeu, um rabino, seja quem for, ele se assentava para ensinar, seus discípulos se assentavam ao seu redor, e pessoas curiosas para ouvir os ensinamentos daquele mestre se achegavam também para ouvir o que aquele homem estava falando. Por isso, quando Jesus ou quando qualquer outro mestre estava ensinando, era comum, qualquer pessoa que tivesse uma dúvida podia se levantar e fazer uma pergunta. Ou então, uma pessoa que queria desafiar o ensino daquele mestre se levantava
colocava uma questão diante do professor, diante do mestre. E é isso que a gente está vendo aqui. Nós temos um doutor da lei, um especialista da lei, que está ali de curiosidade, ele está ali junto com os discípulos ouvindo os ensinos de Jesus, e de repente ele se levanta e faz essa pergunta a Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então ele faz um questionamento a Jesus. Esse homem, ele é um especialista da lei, ele é um doutor ou um advogado, digamos assim, ele conhece bem a lei de Moisés, né? E aí Jesus pergunta: como que você entende, né? Na sua opinião, o que a gente tem que fazer para herdar a vida eterna? E aí esse doutor da lei responde: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame seu próximo como a si mesmo. E Jesus diz que ele está certo. Esse homem, esse doutor da lei, ele conhece tanto a lei de Moisés, que ele está resumindo os ensinamentos da Torá, os ensinamentos dos 10 mandamentos em 2, que está lá em Deuteronômio 6, 5 e Levítico 19, 18. É a síntese dos ensinamentos de Jesus está aqui. Tanto é que Jesus fala para ele que ele está certo, é o resumo da lei. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua alma, e ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o resumo. É isso que Jesus ensina ao longo dos evangelhos. E esse mesmo homem está reconhecendo isso e está falando isso para Jesus. Olha que interessante, né? Mas aí o doutor da lei pergunta: quem é o meu próximo? Interessante essa pergunta. Para a cultura judaica, sabe quem que era o próximo? Na cultura judaica daquela época, o próximo se referia ao membro da comunidade em que a pessoa vivia. Se referia a um compatriota israelita ou a estrangeiros que moravam também ali naquela comunidade de Israel. Esses eram os próximos. Então, um israelita, ou uma pessoa que morava na comunidade, ou poderia ser um estrangeiro que estava ali também morando com eles. Esses eram os próximos. Esse era o próximo. Não se esperava que esse mandamento de praticar o amor em relação ao próximo, não se esperava que ele fosse aplicado a pessoas que vivessem fora da comunidade de Israel, a pessoas que eram estrangeiros e moravam em outras nações. Não se esperava que os israelitas aplicassem esse mandamento para pessoas de fora. Então, esse doutor da lei, ele é bem meticuloso, ele quer saber quem ele tem que amar. Ele quer saber quem é realmente o próximo dele. Por isso que ele faz essa pergunta para Jesus. Mas aí Jesus, ele responde a pergunta do doutor da lei contando uma história. E aí vem a parábola do bom samaritano. Vamos continuar a leitura. Lucas capítulo 10, versículos 29 a 37. Lucas 10, 29 a 37. Aí Jesus responde com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu:
aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Essa é a história que Jesus conta, que na verdade é uma história bem provocativa, e a gente vai ver o porquê. Primeira coisa, a parábola começa dizendo que um homem estava fazendo uma viagem sozinho de Jerusalém a Jericó. Meus irmãos, essa era uma viagem extremamente perigosa. Viajar de Jerusalém para Jericó era uma viagem perigosa. Por quê? Jerusalém fica no alto e Jericó fica embaixo, bem para baixo. Para uma pessoa viajar de Jerusalém a Jericó era uma descida íngreme de aproximadamente 27 quilômetros. E nessa descida havia muitos desfiladeiros, havia montanhas e bandidos se escondiam nesses lugares. Então era uma viagem extremamente perigosa. Os ladrões, eles se escondiam ali para assaltar os viajantes que passavam por aquela estrada. E esse homem, que é um judeu, que está fazendo essa viagem de Jerusalém a Jericó, é assaltado e é atacado por esses bandidos. Hoje seria basicamente como se alguém morasse num lugar perigoso e precisasse atravessar um beco escuro para chegar na sua casa. Ou então se precisasse cruzar um bairro perigoso para chegar na sua casa. Pensa. Seria mais ou menos essa a situação. Você precisa passar por aquele lugar, você sabe que é perigoso e sabe que pode ser atacado. Essa é a situação desse homem, desse judeu, viajando de Jerusalém até Jericó. E aí, de repente, um grupo de bandidos ataca esse homem, rouba suas roupas e o espanca. Esse homem fica ali caído na estrada, semi-morto. Aí então nós temos 3 personagens que Jesus introduz na história, começando pelo sacerdote e pelo levita. Primeiro passa o sacerdote. Ele vê o homem caído e vai para o outro lado da estrada. Ele não faz nada. Por que ele não faz nada? Na lei judaica, na lei de Moisés, se uma pessoa tivesse contato com fluidos corporais, com cadáveres e outras coisas mais, essa pessoa era considerada impura. Essa pessoa precisava ficar isolada por alguns dias até ficar limpa novamente. Para um fariseu, se até a sombra de uma pessoa tocasse um cadáver, essa pessoa era considerada impura. Então veja só, nós temos aqui um sacerdote que vê aquele homem semi-morto e ele não faz nada, né? Porque ele tem medo de ficar impuro, ele não sabe se aquele homem está morto ou não. Mas veja que interessante, é importante a gente notar que ficar impuro às vezes era algo inevitável. Faz parte às vezes do dia a dia, você vai tocar em coisas impuras no seu dia a dia muitas vezes. Não tem como, e tá tudo bem. Isso tinha mais a ver com higiene do que algo moral. Tá bem? Por exemplo, uma mulher que está no seu período menstrual, uma pessoa com lepra. Ficar impuro muitas vezes era algo que acontecia em decorrência do dia a dia, era algo natural. Não tinha o que fazer. O que tinha que fazer depois, na verdade, era se purificar. Você fazia os rituais de purificação, esperava o tempo de acordo com a lei e pronto, está tudo bem. Então, esse sacerdote, ele conhece a lei, ele está vindo provavelmente do templo, né? Está descendo a estrada e ele vê esse judeu, esse homem caído ali na estrada, semi-morto. Ele não sabe se aquele homem está morto ou não e ele não quer correr o risco de tocar aquele homem porque ele vai se tornar impuro se ele fizer isso. Ele não quer arriscar tocar em um cadáver e se tornar impuro. Ele tem as suas obrigações religiosas. Ele não sabe se os bandidos ainda estão por perto. Ele pode ser atacado. É muito mais seguro não se envolver com o problema dos outros. E aí em seguida passa o levita. O levita também trabalhava no templo. O levita, na verdade, era um auxiliar no templo. E ele não queria ficar impuro também. Ele trabalha no templo. Ele não pode ficar impuro. Para ele, né? Na cabeça dele, não pode ficar impuro. Então ele passa longe daquele homem também caído à beira da estrada
e segue o seu caminho. Agora, olha que interessante. Jesus, ele coloca essas duas figuras religiosas na história, porque o sacerdote e o levita representam a elite piedosa que o povo respeitava e esperava um comportamento exemplar. Mas esses dois religiosos, eles estão tão preocupados com ritos, com regras, estão preocupados tanto com essas coisas que eles estão se esquecendo de praticar aquilo que realmente importa, que é o amor. Isso é um alerta para nós, meus irmãos. É um alerta para nós. É um alerta para que a ortodoxia, para que o sistema religioso, eles não sejam tão rigorosos a ponto de se sobrepor a qualquer situação e engessar a prática do nosso amor em relação às outras pessoas. Eu trabalho numa organização missionária que busca evangelizar jovens. Só que o trabalho que eles fazem não é um trabalho assim muito convencional para os padrões religiosos. Os missionários na missão que eu trabalho, eles vão, meus irmãos, em shows de rock. Eles vão em shows de bandas que se você olhar, você se escandalizaria. Mas é lá onde esses jovens estão perdidos e eles vão lá para alcançar a ovelha perdida. Eles vão em bares, eles vão nas ruas onde estão os perdidos. Eles vão alcançar prostitutas. Mas se de repente um religioso está passando e vê algum jovem como aquele, sabe que é um cristão e está conversando com aquele tipo de pessoa, muitas vezes se escandalizaria. Isso é religiosidade. Religiosidade. A nossa ortodoxia, o nosso sistema religioso não pode ser tão rigoroso a ponto de engessar a nossa prática do amor em relação às outras pessoas. Precisa haver graça. Nós podemos vir à igreja todos os domingos. Nós podemos participar de todas as reuniões de oração. Nós podemos nos envolver com muitas atividades religiosas. E ainda assim, o nosso coração está frio. E ainda assim, pode nos faltar compaixão. Pode nos faltar amor. Podemos estar muito preocupados em cumprir regras, cumprir rituais e nos esquecer de praticar o amor. 1 Coríntios 13 é o alerta que o apóstolo Paulo faz. Quando o apóstolo Paulo fala, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, sobre o amor, aliás, uma descrição linda do que é realmente o amor, né? O apóstolo Paulo começa dizendo que ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tenha dons de profecia, e ainda que eu entenda todos os mistérios de Deus, e que eu tenha uma fé que move montanhas, se eu não tiver amor, eu sou como um símbolo que retine, ou seja, eu sou como um sino que só faz barulho, não adianta nada a minha fé desse jeito. A nossa fé precisa reverberar em ações práticas de amor, de compaixão lá fora, porque senão não vale nada, meus irmãos. Aqueles dois religiosos da parábola podem ser muito versados na lei, nas escrituras, eles podem saber tudo da lei, podem saber tudo de Bíblia, podem fazer certinho todos os rituais do templo, mas essas coisas não adiantam nada se eles não se envolvem em uma ação, uma situação em que eles podem colocar em prática o amor ao próximo. Não adianta nada. Nós precisamos tomar o cuidado para que a gente não profissionalize a nossa fé. E é muito fácil a gente fazer isso. A gente se acostuma tanto a ser cristão que daqui a pouco tudo fica automático, tudo fica profissionalizado e a gente perde a sensibilidade
em relação às pessoas ao nosso redor. A nossa fé não pode ser um obstáculo contra o nosso próximo. A nossa religião não pode ser um obstáculo contra o nosso próximo. Aliás, isso é que uma teóloga chamada Barbara Brown Taylor diz. Quando a minha religião tentar se colocar entre mim e o meu próximo, eu escolherei o meu próximo. Foi isso que aconteceu nessa parábola com o sacerdote e com o levita. A religiosidade deles era tão grande que isso se tornou um obstáculo para eles praticarem o amor em relação ao próximo. Isso é a pior coisa que pode acontecer com a gente, meus irmãos. Ortodoxia, regras e ritos não são coisas necessariamente ruins, são coisas boas até. Mas precisa haver graça nessas coisas. Precisa haver graça. Mas aí Jesus introduz mais um personagem na história. Um samaritano. Jesus diz que esse samaritano teve compaixão do homem caído na estrada. E, meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Vocês devem saber que havia uma hostilidade muito grande entre os judeus e os samaritanos. Os judeus odiavam os samaritanos. Essa hostilidade entre judeus e samaritanos, ela existia havia séculos. Ela se iniciou muitos séculos antes de Jesus, lá no Antigo Testamento. Começou lá começando com o rei Salomão. Depois do rei Salomão, Israel se dividiu em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou Israel e a capital de Israel era Samaria. Daí viviam os samaritanos. E no Reino do Sul ficava Judá e a capital era Jerusalém. Então a hostilidade começava aí, com a divisão. Essa divisão ela já criou problemas. Porém, depois de um tempo, a Assíria conquistou o Reino do Norte. E aí muitos samaritanos foram deportados em exílio e também muitos estrangeiros vieram habitar naquela região, o que causou que aquele povo se tornou um povo mestiço. Houve uma mistura da cultura, houve uma mistura da religião também. Por isso que os judeus odiavam os samaritanos. Os estrangeiros acabaram entrando e se misturaram com esses povos. Por isso que os judeus do Reino do Sul, onde ficava Jerusalém, consideravam os samaritanos impuros. Eles eram impuros, os judeus diziam. Ser chamado de samaritano era até um insulto, era um xingamento. Se nós olharmos, por exemplo, para João 8, versículo 48, naquela ocasião Jesus está ensinando, e aí de repente, ele está ensinando ali os líderes judeus, né? E aí depois que Jesus ensina, os líderes judeus ficam tão indignados com aquilo que Jesus ensina, que eles dizem para Jesus que ele é um samaritano endemoniado. É isso que eles dizem para Jesus. Isso, ser chamado de samaritano era um insulto, era um xingamento. Vocês percebem que havia um ódio contra os samaritanos e havia até um racismo, para falar a verdade. Mas o grande protagonista dessa parábola é o samaritano. Olha que interessante o jeito de Jesus ensinar as coisas. É o samaritano que vai socorrer o homem caído na estrada. Ele vai até aquele homem, cuida dos ferimentos com óleo e vinho e os enfaixa. Depois, ele coloca o homem no seu jumento, leva para uma hospedaria e paga com 2 moedas. Pagar com 2 moedas significava equivalia a 2 dias de trabalho. Para você ver o sacrifício que esse samaritano está fazendo. E ele ainda diz para o hospedeiro que se precisar, ele ainda vai pagar mais. Então, esse homem, assim, a generosidade desse homem é muito grande. E ainda mais, ele está correndo um risco muito grande, porque imagina só, ele é um samaritano, ele viu um judeu quase morto na estrada, ele pegou esse judeu, que na verdade é seu inimigo, né?
pegou o judeu, colocou no jumento, levou para a hospedaria. Aí ele chega na hospedaria, tem esse hospedeiro que também é um judeu, e está vendo, imagina a situação, esse hospedeiro que é judeu, vendo um samaritano carregando um outro judeu todo ferido. O que esse hospedeiro vai pensar? Partindo do preconceito, partindo do pressuposto que existia esse preconceito naquele momento, o hospedeiro olharia para aquela situação e até presumiria que aquele samaritano atacou aquele judeu. Não é? Então, esse samaritano está correndo muito risco. Ele pega esse judeu que está na estrada, põe no seu jumento e leva para a hospedaria. E ainda paga todas as despesas. Agora, notem que Jesus ele não fala nada sobre a fé desse samaritano. Não fala nada. Esse samaritano não é um líder religioso, ele também não é uma pessoa importante. Ele é só um estrangeiro comum fazendo a sua viagem também naquele lugar perigoso. E ele vê uma oportunidade para praticar o bem. Meus irmãos, mais uma vez, Jesus está subvertendo as expectativas culturais daquela sociedade. Nós vimos na semana passada, na parábola do fariseu e do cobrador de impostos, como Jesus inverteu os papéis ali, né? Apresentando o fariseu como vilão e o cobrador de impostos como herói. E nessa parábola que nós estamos vendo hoje, acontece a mesma coisa. Jesus inverte as expectativas. Ele coloca os líderes religiosos, que na verdade são o sacerdote e o levita, como vilões, e coloca um samaritano, que é o inimigo dos judeus, como sendo o herói. Imagina o choque que essa história causou no momento que ele contou. Colocar um samaritano como herói foi um choque muito grande para aqueles que estavam ouvindo. Se a gente fosse fazer uma comparação, seria como se um pregador aqui dos Estados Unidos, um pregador do sul dos Estados Unidos, em plena época da segregação racial, colocasse um negro como herói de uma história para envergonhar pessoas brancas influentes da época. Imagina a reação que causaria isso. Mas esse é o impacto que a história tem para aquela época. O choque e a revolta são muito grandes. Porque esse é o caráter dos ensinos de Jesus, meus irmãos. Jesus tem um estilo de ensino que é provocativo. Jesus ele não agrada as pessoas. Ele não diz aquilo que as pessoas querem ouvir muitas vezes. Ele provoca, ele penetra os nossos corações de uma maneira muito subversiva. Mas agora surge a pergunta mais uma vez. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Eu e a minha esposa, Carrie, nós temos uma história para contar que a gente provavelmente vai levar a contar até para os nossos netos. Então, foi engraçada, foi um pouquinho trágica também. Na nossa lua de mel, 2018, nós morávamos no Brasil e viemos passar a lua de mel aqui nos Estados Unidos, aqui no Colorado, inclusive, né? Alugamos um carro e a gente saiu daqui de Colorado Springs para Pagosa Springs. Acho que dá umas 5 horas de viagem, mais ou menos, né? Aí, tudo bem, fomos, tudo certinho, decidimos voltar. Quando a gente estava voltando, começou a nevar. Mas era uma neve bem tranquilinha e tal, né? Nada preocupante. Aí a minha esposa lembrou que tinha um lugar muito legal para a gente conhecer no caminho, que é Royal Gorge, a ponte famosa, né, no caminho. Aí falou, vamos, né? Vamos conhecer. Eu nunca vi uma ponte suspensa enorme, linda, maravilhosa. Enfim, se tiver oportunidade, vocês devem conhecer, mas se não conheceu, vale a pena. Estávamos indo para lá quando, de repente, meus irmãos, a gente entrou, começou a nevar assim, de uma maneira que eu nunca vi. As estradas começaram assim a atolar de neve. Atolar de neve. Quando a gente percebeu que não dava mais, já era tarde, já era muito tarde. A gente foi fazer a manobra do carro para voltar, e na hora que a gente foi fazer a manobra, os pneus do carro, os pneus de trás do carro, ficaram presos numa vala que não dava para ver por causa da neve. E o nosso carro ficou preso, não saía de jeito nenhum.
Não tinha nada que tirasse aquele carro de lá. Aí bate o desespero, né? O senso de sobrevivência. Era um domingo, já escurecendo, não tinha ninguém por perto. Aí eu saí para catar graveto, sei lá, madeira, para tentar colocar embaixo do pneu, para ver se dava alguma tração, sei lá, para o carro tentar sair. E não tinha jeito. E aquele frio, meus irmãos, era um frio. Eu nunca tinha pisado em neve ainda. Foi a primeira vez, eu acho. E foi aquela experiência de turista com a neve, né? De nossa, que coisa linda, maravilhosa. Foi a coisa mais trágica, né, para mim. E aí aquele frio, escurecendo, anoitecendo, sem ninguém por perto. Não tinha o que fazer. Aí, de repente, aparece um policial fechando um portão ali debaixo lá do parque, né? Aí eu corri pro policial. Ah, não, minto. Antes disso, passa um carro. Passou um carro descendo a rua, a estrada, né? Viu a gente entalado e disse assim: fizeram uma manobra ruim, hein? Se deram mal, né? Aí não deu certo, né? Falamos, fizemos uma coisa errada, tal. Aí tudo bem, acho que ele vai chamar ajuda, né? Pois o cara foi embora, passou uma hora, não veio ajuda nenhuma. Esse acho que era o levita ou o sacerdote, foi embora. Aí, enfim, chegou depois de um tempo, eu vi um policial, corri para falar com o policial. Aí sim, ele ligou, chamou o xerife veio, viu a nossa situação. Chamaram um guincho, aí depois de muito tempo o guincho chegou e aí sim tirou a gente da estrada. Mas foi um sufoco, viu? Foi um sufoco. Quem foi o nosso próximo nessa história toda? Certamente não foi o cara que passou lá de carro, viu a gente entalado e não fez nada. Nem ligou para a polícia e não fez nada. Certamente o nosso próximo foi o policial, o xerife e o cara do caminhão que puxou a gente para fora da estrada, né? Mas foi uma experiência muito, muito interessante, digamos assim. E aqui na história, Jesus agora pergunta quem foi o próximo do judeu morto, do judeu que estava caído na estrada ali. Jesus pergunta, né? Quem foi o próximo? Essa que é a pergunta que Jesus faz para o doutor da lei. E o doutor da lei, ele sabe quem foi o próximo, mas ele não consegue nem falar o nome. Ele não fala que foi o samaritano. Olha lá o que diz. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem que foi atacado pelos bandidos? Especialista da lei, pode passar. Especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Ele não cita nem o nome samaritano. Ele não consegue nem falar a palavra samaritano. E Jesus diz: vá e faça o mesmo. Meus irmãos, o bem pode vir dos lugares mais inesperados que a gente pode pensar. Oskar Schindler, você já deve ter assistido o filme também, que é maravilhoso. Ele era um estrangeiro. Ele se tornou alemão, se juntou ao partido nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ele usou sua posição e as suas fábricas para salvar mais de 1.200 judeus durante o Holocausto. Se tornou um herói mundial. Depois do atentado de 11 de setembro de 2001 em Nova York, por exemplo, muitos muçulmanos ajudaram a socorrer vítimas. Ofereceram abrigo e até doaram sangue, mesmo sendo vistos com desconfiança imediata por causa dos terroristas. Muitos agiram com generosidade diante do sofrimento humano. O nosso próximo é o imigrante, é o órfão, é a viúva, é o pobre, a prostituta, é o refugiado, é o doente. O nosso próximo, meus irmãos, é qualquer pessoa em necessidade, até mesmo os nossos inimigos. E aqui é muito difícil pensar nisso. Como é que eu posso ajudar alguém que é meu inimigo? Tem um teólogo chamado D.K. Chesterton que ele dizia algo muito interessante. Jesus diz para amar o próximo e os nossos inimigos, porque na maioria das vezes são a mesma pessoa. Já parou para pensar nisso?
Muitas vezes o nosso próximo é o nosso inimigo. É a mesma pessoa. E a gente tem que praticar o amor para com aquela pessoa. Mesmo assim, na verdade, esse foi o caso do samaritano, não é verdade? O samaritano está passando naquela estrada e ele vê um judeu caído, o judeu que é inimigo dele. E ele vai, sem pensar, e ajuda aquele homem. Ele só pensa em fazer a coisa certa. Não importa o que as outras pessoas vão pensar dele. Martin Luther King, pregando essa parábola, ele diz que nós não devemos olhar para as pessoas como judeus ou gentios, como católicos ou protestantes, como chineses ou americanos, como negros, como brancos. Nós temos que olhar para as pessoas como seres humanos que foram feitos à imagem de Deus. O sacerdote e o levita, eles viram apenas um corpo sangrando, e não um ser humano como eles. O samaritano, porém, que é um mestiço, que é um inimigo dos judeus, ele viu aquele homem como um ser humano que precisava de ajuda. Se esse samaritano tivesse visto aquele homem primeiro como um judeu, ele não teria parado para ajudar porque era seu inimigo. Mas ele viu primeiro como um ser humano, e que ele era apenas um judeu por acidente. Primeiro ele viu um homem que foi criado à imagem de Deus. A etnia, a origem, o sexo, ideologia política, tudo isso não importa. O que importa é que é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus e que estava em apuros, que precisava de ser socorrido. Enquanto o sacerdote e o levita se perguntavam, se eu parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer comigo? O samaritano, por outro lado, se perguntava, se eu não parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer com ele? O samaritano inverte a situação. Ele se coloca em segundo plano, em segundo lugar, e ele revela altruísmo, ele revela compaixão. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, do Fred Rogers, o famoso Mr. Rogers, né? Sim, o Mr. Rogers, ele foi um pastor, sabia? Ele era um pastor presbiteriano, que decidiu deixar o pastorado para seguir um outro tipo de ministério, que era alcançar as crianças. Ele teve um programa infantil aqui nos Estados Unidos por 33 anos. O lema do programa dele era, você é o meu próximo? Você quer ser o meu próximo? E ele ensinava as crianças a praticar o bem, a entender que todas as outras crianças que estão perto dela são o seu próximo. Praticar o amor. Aliás, tem um filme sobre o Mr. Rogers que vale a pena muito assistir, viu? Com o Tom Hanks. O Tom Hanks faz o papel do Mr. Rogers, vale muito a pena. Acho que o nome do filme é A Beautiful Day in the Neighborhood. Vale a pena, viu? Assiste esse filme. Aliás, então, continuando aqui com o Mr. Rogers, em 1969, quando ainda havia, de certa forma, segregação aqui nos Estados Unidos, e os negros não podiam nem entrar nas piscinas junto com os brancos, em uma certa ocasião, um homem até jogou ácido dentro da piscina para que os negros não entrassem, ou até depois que os negros entraram, ele jogou esse ácido para prejudicar aquelas pessoas. E sabe o que o Mr. Rogers fez durante essa época? Ele convidou um negro para ser um dos personagens do programa dele, chamou ele para sentar numa piscina junto com ele nesse programa de TV. Nesse episódio em particular. Esse é um exemplo de amor ao próximo. Quem é o meu próximo? Qualquer pessoa que esteja em necessidade, que precisa ser socorrido. Praticar o amor ao próximo exige coragem, exige sacrifício, pode custar até a nossa reputação.
Mas é isso que Jesus quer que a gente faça. Porque Jesus, ele não fez nada menos do que isso por nós. Nós estávamos perdidos, nós estávamos feridos por nossos pecados, nós éramos espiritualmente pobres, nós éramos inimigos de Deus. Mas Jesus, ele deixou tudo em sua glória para vir se sacrificar em amor por nós. Ele não mediu esforços para nos salvar. De certa forma, Jesus é um tipo de bom samaritano. Nós devemos estender essa misericórdia de Jesus às outras pessoas que estão caídas na estrada de Jericó da vida. Devemos ajudar a quem precisa e também levar salvação a essas pessoas. Praticar misericórdia. E é tão... É triste, meus irmãos, mas falar sobre a prática da misericórdia, falar sobre o amor ao próximo, falar sobre a ajuda aos pobres, falar sobre alcançar os excluídos hoje, se tornou um assunto de pauta política. Se você fala sobre essas coisas, muitas vezes você é considerado, isso é coisa de esquerda, isso é coisa de comunista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meus irmãos, isso é o Evangelho, é Jesus que está dizendo, não sou eu. É a palavra do Senhor. Nós não podemos negociar a mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele não se encaixa em nenhum dos espectros políticos, seja de esquerda, seja de direita. O Evangelho é o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Praticar a caridade não é uma virtude ideológica. É uma virtude de um cristão. É uma virtude daquele que é salvo por Jesus, daquele que é um súdito do reino de Deus. É essa que deve ser a nossa mentalidade, essa que deve ser a nossa maneira de enxergar as coisas, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos olhar para o exemplo do bom samaritano. Vamos orar. Feche os seus olhos.